E você não gosta do Bolsonaro, né? Olha, eu devo confessar, eu não gosto do Bolsonaro. Não gosto do Bolsonaro. Por que você não gosta do Bolsonaro? Tal qual o Lula, o Bolsonaro é corrupto. Tal qual o Lula, o Bolsonaro fala muito, faz pouco. Tal qual o Lula, o Bolsonaro não se preparou para chegar na posição que ele tá. Tal qual o Lula, o Bolsonaro tem filhos envolvidos com corrupção. Tal qual o Lula, o Bolsonaro é pouco inteligente. Tal qual o Lula, o Bolsonaro entregou o governo dele pro Centrão. Tal qual o Lula, o Bolsonaro mais mente do que faz qualquer outra coisa. Então, se eu não gosto do Lula, também não devo gostar do Bolsonaro. Aonde você coloca que o Bolsonaro é corrupto? Basicamente o escândalo de rachadinha que envolvia o filho dele, Flávio, iniciou-se no gabinete do próprio Jair. Inclusive ele trocava os funcionários de gabinete com o próprio Flávio. As pessoas não dão o nome da rachadinha. Comprou casas com dinheiro? Sim, muitas casas. Não só isso também, né? A gente tem que falar do próprio Adriano Nóbrega, que era líder de facção criminosa, qual a mulher e a esposa trabalhou no gabinete do Flávio, né? E sem falar que a COAF tem ali o registro de transações entre eles ali, né? Lembrando que o Adriano Nóbrega morreu trocando tiro com a polícia, né? Sim. Excelente ponto, o Ítalo levantou muito bem e acho que é importante a gente salientar isso, porque o nome rachadinha parece que é uma coisa prosaica, do tipo, tô aqui com você, vou fazer uma rachadinha, parece que a gente rachou a conta no restaurante. Não, é um crime, chama peculato, consiste em você colocar pessoas dentro de um gabinete que são funcionários fantasma, e aí o salário público, que vem do salário das pessoas, através dos impostos, o salário desses caras, ele é totalmente desviado para o dono do mandato, que é o político, no caso Flávio Bolsonaro, Jair, o Carlos aparentemente estava envolvido nisso também, enquanto que a pessoa recebia 20% do salário só para usarem o nome dela. A família Bolsonaro fez isso em escala industrial, com dezenas de funcionários nos mandatos deles ao longo de dezenas de anos. Foram pelo menos quase 20 anos fazendo esse tipo de crime. Aí eles acumularam, por coincidência, dezenas de casas, boa parte delas comprada em dinheiro. E aí a gente tem que falar, não, mas eu tenho que aceitar porque ele é de direita. Olha, eu sou de direita. Ser de direita não significa que você tem que gostar de ladrão. O problema é esse, as pessoas elas confundem identificação, por exemplo, eu me identifico com a direita, com aceitar ladrão. Olha... E sem falar também assim, o pessoal fala assim, votar nele pro Lula não voltar. A culpa do Lula voltar é praticamente deles, por exemplo. A partir do momento que a COAF pegou as transações do Flávio e eles se articularam para derrubar as investigações, né? O Flávio entrou com uma liminar que o Toffoli aceitou. A partir daí, o Toffoli começou a indicar pessoas para o Bolsonaro, por exemplo, a própria indicação do PGR, do Augusto Aras, vem do Toffoli. O próprio Mendonça, que é o cara que fez a biografia do Toffoli, foi a indicação dele. O próprio Cássio Nunes foi a indicação do Toffoli, sem falar que essas pessoas não só desmartelaram a Lava Jato, como, por exemplo, o Cássio Nunes foi voto de Minerva para deixar o Lula elegível, né? Renan, diante dessa colocação, né, você faz uma colocação que você é direita, mas é uma direita diferente e boa daquela que está se colocando sob a liderança de Jair Bolsonaro, que é o grande líder da direita, com defeitos ou não. Agora, você vê as condições de pesquisa, nós estamos, para quem ligou agora, do partido Missão. O Renan Santos é pré-candidato à presidência da República, né, deste partido que nasce, né, tem uma origem do MBL, que é um movimento muito, muito forte no Brasil. Diante disso que você fala, Flávio Bolsonaro também é corrupto? O Flávio Bolsonaro é aquele filho que superou o pai, é o discípulo que superou o mestre, né? O Flávio Bolsonaro não apenas cometeu a maior parte dos crimes de rachadinha que a gente escreveu aqui no mandato dele de deputado estadual no Rio de Janeiro, como quando se tornou senador, ele se tornou um operador político. E um operador político de negócios também. O Flávio Bolsonaro constituiu um escritório chamado Flávio Bolsonaro Advocacia. Esse escritório é tocado por uma moça que trabalha com o senhor Willer Tomás. O Willer Tomás é um advogado que fez lobby pro pessoal da JBS Friboi e foi preso durante a Operação Lava Jato. Flávio e Willer Tomás foram comemorar nos Estados Unidos a vitória do Trump e sacaram 2,5 milhões de reais, ali em dólares, né, só fazer a conversão, para curtirem num cassino. O Willer Tomás, ele tentou roubar a casa do Richarlison, tomar na mão grande a casa do Richarlison numa ilha, ali no litoral do Rio de Janeiro, em nome do Flávio Bolsonaro. E esse escritório do Flávio Bolsonaro foi agora arrolado no escândalo do INSS.
Então, o que a gente está falando aqui é de um cara que está em Brasília há muito tempo, se utilizando da esperança de pessoas que se definem como direita, antipetistas, para fazer negócio, que é o que esse cara sempre fez. E aí ele quer se colocar como candidato a presidente. Como a gente percebe... Ele é um Lulinha do Bolsonaro? Ele é exatamente o Lulinha do Bolsonaro. Agora, nem o vagabundo do Lulinha teve a coragem de virar político. Ele só fica roubando. E, aliás, não preciso falar, do Lulinha já atestou que recebeu dinheiro para fazer viagens de negócios do careca do INSS. Então o Lulinha já está praticamente assumindo aí o seu envolvimento com o escândalo do INSS. O Flávio é mais descarado. O Flávio, ele quer entrar na política, quer ser candidato a presidente. É assustador uma coisa dessas. Agora, esse alvo principal, vamos falar assim, que acaba sendo, ou um dos alvos principais, que acaba sendo o Flávio Bolsonaro, rendeu uma polêmica para o senhor recentemente aí, que foi aquela fala no podcast que ficou ali como se estivesse desejando a morte do Flávio. Depois, no dia seguinte, o senhor veio, falou que não, era morte política e tudo mais. É mais ou menos essa linha que você vai seguir na campanha, por exemplo, de mais provocativo, mais ataque para ganhar ainda mais relevância? Pior que não. Ali eu tava... Você pega o contexto da minha fala, claramente eu tava falando da morte política do Bolsonaro, do tipo, o bolsonarismo precisa morrer. O bolsonarismo é uma doença. A direita brasileira tem uma doença. É uma doença que impede as pessoas de tomarem decisões inteligentes que não só derrotem a esquerda, mas que desenvolvam o Brasil. Essa doença, que é o bolsonarismo, vou repetir, precisa morrer. É uma doença que faz mal pra gente. E ela se expressa em muitas coisas. Aqui em Sorocaba vocês tiveram Manga, que é uma versão disso. É um cara que, enquanto a cidade estava se industrializando, aumentando o número de moradores de rua, ficava gravando vídeo de TikTok, pulando pra lá e pra cá, roubando a atenção das pessoas. As pessoas ficavam, nossa, que legal, e não viam os problemas acontecerem. Escândalos de corrupção. Então, esse problema precisa desaparecer, morrer. Precisa. E assim, nós precisamos fazer isso. Não adianta a gente só xingar o petista, o eleitor do PT, que fecha o olho para todos os escândalos de corrupção do Lula, quando nós, na direita, nos comportamos do mesmo jeito. A gente tem que fazer uma autocrítica. A gente não tem que ser só diferente do PT. A gente tem que ser melhor do que o PT. E aí, quando ficam endossando bandidos, eu tenho como função, porque eu sou de um movimento político que combateu corrupção, avisar, vocês estão defendendo o corrupto. O problema é que a gente olha, o cara que está nos assistindo e é fã do Flávio Bolsonaro, ele não tem meios de defender o Flávio Bolsonaro, ele nem sabe como defender. No fundo ele sabe que é corrupto, mas ele só quer torcer pro cara. O que eu tô avisando, o cara, olha, você quer torcer pra um cara corrupto? Eu participarei das eleições, eu vou deixar bem claro, você tá votando num ladrão. Vote um ladrão conscientemente, vou votar 22 num ladrão. Beleza, igual o cara que vota 13 num ladrão. Só não venha me falar que você tá fazendo isso porque é uma decisão patriótica ou porque você ama o Brasil. Não, você tá fazendo isso porque você gosta do cara. E paixão de homem é um negócio complicado. Os caras são apaixonados por eles. Então, tá apaixonado pelo Bolsonaro, faça e volta por paixão. Mas não venha falar que é por razão. Curiosamente, por mais que eu tenha essas opiniões duras, não é isso que está me fazendo, vamos dizer, rodar o Brasil. Eu sou hoje o pré-candidato a presidente com o maior número de propostas e proposições. Eu rodei o Nordeste falando basicamente sobre diminuição do número de municípios, reforma administrativa, fim do Bolsa Família no modelo que a gente conhece. E isso vem sendo interessante. Mas, naturalmente, sou instado a falar, o que você acha do Lula? Eu vou lá falar. O que você acha do Flávio? Eu vou falar. Agora, saiu uma Real Time Big Data hoje, que o senhor pontuou no eventual segundo turno, com 18% contra o Lula. O senhor vê crescimento desde que foi anunciada essa pré-candidatura? A gente conversou com o Kim recentemente e aí eu até perguntei para ele sobre um eventual segundo turno, caso o senhor não conseguisse chegar ao segundo turno, a quem o senhor apoiaria? E ele falou, não tem hipótese, ele vai estar no segundo turno. Falei, mas no eventual... Não, ele vai estar no segundo turno. Então como é que o senhor pretende crescer a partir desses 18% hoje da Real Time Big Data? Eu não levo a Real Time Big Data a sério. É complicado falar isso, eu sou um pré-candidato a presidente, mas 70% das pesquisas, dos institutos de pesquisa no Brasil, são institutos que estão à venda, não são sérios. Então, quando vem o Real Time Big Data, eu conheço o instituto, não levo a sério. Assim como eu não levo a sério outros tantos, eu não levo a sério Paraná Pesquisa, por exemplo. Por diversas razões, não vou aqui... Tem que tomar cuidado para não cruzar uma linha. Mas certos institutos, como o Quest, ou Datafolha, ou Atlas, eu olho e levo a sério. São institutos sérios que têm um trabalho sério de mercado. Outros, eu não posso usar, vamos dizer, os mesmos termos. Na Atlas e na Quest, eu venho subindo consistentemente. Não exponencialmente, mas consistentemente. E o que essas pesquisas demonstram? Que eu cresço e vou especialmente bem nas gerações mais novas e pessoas com boa escolaridade. E eu acho que isso é um sintoma de um fenômeno político novo. Por quê? O Milei começou com homens jovens
O Trump começou com homens jovens, o próprio Bolsonaro começou com homens jovens. Isso é indicativo de um processo que se inicia. Dito isso, né, quando a gente vai falar no longo prazo, no long run, nós não imaginamos e não vamos trabalhar em nenhuma hipótese para não ir para o segundo turno e não imaginamos nenhum cenário de segundo turno sem nós. Não se entra num jogo imaginando que você vai perder. Eu não vou entrar no jogo imaginando que eu vou perder. Só acaba quando termina. Nós e nosso time só vamos trabalhar para ir ao segundo turno e não há nenhum outro cenário que não seja enfrentar o Lula e derrotar o Lula no segundo turno. Só para não perder o time, Kiko, rapidinho, ele falou sobre homens jovens. O Bolsonaro, inclusive, escolheu, o Milei. Nicolas Ferreira, o que o senhor pensa do Nicolas? É uma farsa. O Nicolas Ferreira é uma farsa. O Nicolas Ferreira é uma continuação daquilo que a gente falou do Manga, do que a gente falou dos Bolsonaro. É entretenimento político para as massas. É uma farsa forte. É uma grande farsa. O Lula também é uma grande farsa forte. A Erika Hilton é uma farsa poderosíssima. O problema do Brasil é a ausência de pessoas que falem a verdade, que sejam autênticas e que falem dos problemas para as pessoas e só entreguem para o próprio público. O público quer ouvir. Para Erika Hilton, o maior problema do Brasil é pronome. E aí fica aquela massa de pessoas que apoiam ela falando disso. Pro Nicolas Ferreira, ele fica criando um culto ao redor dele. Por exemplo, saiu hoje na coluna da Malu Gaspar, o Nicolas Ferreira, não sou eu inventando nada, não é implicância minha. O avião, o jatinho que ele ficou viajando pelo Brasil com o André Valadão, os dois juntinhos, pareciam dois pombinhos, viajando de cidade em cidade para apoiar o Bolsonaro. Sabe de quem era o avião? Não. Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro, do Banco Master, bancou a turnê do André Valadão com o Nicolas Ferreira em 2022. No momento, o ano de 2022 foi um dos anos que mais o governo Bolsonaro beneficiou o Banco Master. Foi ali que saiu uma medida provisória que permitia o aumento do crédito consignado e o empréstimo sobre o crédito consignado. E o Crédito Sexta, que era um produto financeiro corrupto que havia dentro do Banco Master, explodiu ali em 2022. Pois bem, nesse mesmo ano, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, cede um jatinho pro André Valadão, da Igreja Lagoinha, amicíssimo do Nicolas, muito amigo. Um banco também, né? Que tinha a Clava Forte, uma fintech que fechou no dia que o Daniel Vorcaro foi preso. Curiosamente, aquelas coincidências que acontecem. E o Banco Master tem gente da esquerda e da direita? tudo, direita, esquerda, centro, em cima, embaixo, tem... Se bobear, até a gente que tá aqui nessa sala tá e não sabe. É um escândalo bizarro. Ele comprou a República inteira. Esse Daniel Vorcaro, eu venho alertando as pessoas muito. Esse cara comprou a República inteira. Inclusive o Supremo. Óbvio. O Supremo está envolvido até o pescoço no escândalo do Banco Master. Veja, o Ricardo Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, mas estava no Supremo até ontem, ele tinha um contrato de 250 mil reais mensais para ser... não é nem assessor... Consultor. O Guido Mantega, que não é STF, mas... Foi ministro do Lula. Recebia R$1 milhão por mês para fazer consultoria econômica. Primeiro, quem se consulta em termos econômicos com o Guido Mantega? Um dos piores ministros da história do Brasil. E o ex-presidente do Banco Central, por que não agiu? O Roberto Campos. Excelentes perguntas. Ele não agiu porque ele foi um dos primeiros a se tornar amigo do Daniel Vorcaro. O Ciro Nogueira, que era um lobista que também estava na folha de pagamento do Daniel Vorcaro. Presidente nacional do PP. E foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Enquanto ministro da Casa Civil do Bolsonaro, o primeiro ato que ele promoveu foi um churrasco com o Daniel Vorcaro, com o próprio Tarcísio, o governador de São Paulo. Fora as festinhas, né? Fora as grandes festonas envolvendo mulheres de vários lugares do mundo em que eles se divertiam às nossas custas. Pois bem, uma das primeiras reuniões foi junto com o Roberto Campos Neto, que recebeu 38 chamadas de outros bancos do mercado financeiro avisando as operações do Banco Master são fraudulentas. E o Roberto Campos Neto não fez nada, ele esqueceu. Só no final, já quando virou de governo, aí ele começou a fazer coisas contra o Banco Master, porque a situação do Banco Master ficou absolutamente insustentável. Eu li, peço permissão ao Caio, eu li parte das suas propostas